Olá, alunos. Nós tivemos na nossa última aula, uma aula online via o Google Meet. Como não tivemos um número expressivo de alunos ali, vamos hoje dar continuidade. E aí a gente entra no volume 2, como combinado, o nosso livro, e até alguns alunos questionaram por que a gente tem que estudar os gêneros textuais. Eu quero explicar para vocês o seguinte: esse ano a gente tem que ver bastante conteúdos falando realmente sobre os gêneros que estão dentro da literatura brasileira. Porque a partir do ano que vem vocês vão ter acesso ao ensino médio e vão estudar bastante a nossa literatura. Vão estudar poemas, vão estudar literaturas realmente fortes, como a gente costuma dizer, literatura da pesada. Então ali vocês questionaram por que de estudar. Então eu digo para vocês, a estrutura do poema é importante, porque lá vocês vão trabalhar bastante dentro desses conteúdos, pessoal. E aí fica aquele conselho, né? Nós temos que conhecer a estrutura de cada um, identificar a marca de cada um, analisar, ver o objetivo. Por que aquele texto foi escrito naquela época? Por que quando a gente vai aqui para a página de número 4, por que foi escrito pelo poeta brasileiro Gonçalves Dias? Por que ele escreveu a Canção do Exílio? Onde ele estava quando ele escreveu? Ele estava em que lugar? Qual a localidade que ele estava para ele falar? Né? Ele estava se referindo a quê? Qual o ano que foi escrito esse poema? Né? E a gente vê aí na página de número 4 que o poema a seguir ele é escrito em 1843 e tem como tema a exaltação da natureza brasileira. Por que ele está falando sobre essa canção, esse poema tão lindo, né? Que quem lê e quem já releu, com certeza fica a cada dia que passa mais enamorado, já que nós estamos falando de poema, apaixonado por este poema de Gonçalves Dias, um poeta brasileiro que residia em Portugal. E diante disso, ele escreve esse poema falando da saudade que ele tinha, né? E dando, digamos assim, exclusividade, alusividade às matas brasileiras, à terra brasileira, às terras brasileiras, à flora e à fauna brasileira, né? E aí ele começa dizendo: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontrei lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu possa voltar para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sei que ainda avisto as palmeiras, onde canta o sabiá. E a gente vê a riqueza do nosso país retratado neste poema de Gonçalves Dias. Então, poemas são reflexos da alma, né? E do pensamento, aquilo que reflete em nós. Nós escrevemos a partir de o que a gente pensa e o que retrata o conhecimento. Então a gente vai ver aqui, vai vendo a imagem aqui, não é? Que retrata a nossa fauna, a nossa flora brasileira.
E alguns textos têm a função de encantar, de emocionar e de sensibilizar o leitor. É o caso do poema. De um jeito feito com as palavras, o poeta consegue descortinar vários sentidos para um mesmo verso ou estrofe. Observar o mundo considerando a perspectiva do poeta é o desafio de quem lê um poema. E quando a gente lê esse poema aqui, a gente fica encantado. Vamos para a página de número 5 e vamos ver aqui neste quadro onde fala sobre a estrutura do poema. O poema ele é um gênero literário, sua estrutura é organizada em versos que reunidos compõem as estrofes, caracterizam-se pela sonoridade e pelo ritmo. Efeitos atingidos por uma seleção de palavras que podem ou não apresentar rimas, pode rimar ou não. Outras características do poema é a presença do eu lírico, o eu poético, o poeta, certo? A voz que narra os sentimentos transcritos, que em geral diferem das perspectivas do poeta. E aí a gente lê esse texto e responde a atividade da página de número 5. Lá embaixo, vocês vão encontrar aí, bem pertinho, já no finalzinho, a gente vai ver aí intertextualidade. Intertextualidade, você sabe que um texto ele pode, de alguma forma, dialogar, conversar, ter envolvimento com o outro. E aí você pode perceber que alguns textos eles dialogam com os outros. Isto é, estabelece uma relação dialógica com o outro que já existe. Essa conversa entre os textos pode ser dada por meio de citação, que ela pode vir implícita ou explícita. Quando a gente lê Canção do Exílio e quando a gente canta o hino nacional, eu dizia lá na nossa videoconferência, a gente encontra estrofes aqui que também estão de forma explícitas do hino nacional, a respeito daqui da parte que a gente fala sobre os bosques, né? E aí a gente canta lá no hino nacional, né? Nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas no teu seio, mais amores. Isto é, um texto, ele conversa, ele entra em assunto com o outro, né? Lê esses dois textos e responda a questão a seguir. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. E na Canção do Exílio, nossas flores são mais bonitas, nossos frutos mais gostosos, mas custam 100 mil reais a dúzia. E aí a gente vai ver nossa vida no teu seio mais amores. Lê os dois textos e responder a questão a seguir. Qual desses textos, desses fragmentos apresentados, é semelhante aos versos da Canção do Exílio? Em qual texto há um verso que se opõe à visão da exaltação do Brasil? Que tem um texto aí de Murilo Mendes, né? Que o verso ele faz uma oposição, quando ele fala da questão da carestia no país, não é? Do preço abusivo das coisas. Paráfrase. Na paráfrase, a ideia do texto original é mantida, porém é efetiva na releitura, usando outras palavras. É o que acontece no trecho apresentado do hino nacional, que estabelece relação intertextual com o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Já na paródia, a paródia é uma relação intertextual caracterizada pela criação do texto base, geralmente com o objetivo de produzir efeito cômico, criticando ou distorcendo suas ideias, como ocorre com a Canção do Exílio de Murilo Mendes em relação ao texto de Gonçalves Dias. Um retrata a parte poética, a parte sadia, a parte... E o outro aborda a questão da carestia, a questão do abuso de preços e até abuso, né, de poder.
reler a história em quadrinho a seguir. E aí vocês vão reler essa história e vão dizer de fato qual é o propósito dessas alterações, por que acontece isso dentro da história. Certo, minha gente? A seguir estão reproduzidos 2 textos. O primeiro foi escrito por Cassimiro de Abreu, no século XIX, e o segundo por Oswaldo de Andrade, no século XX. Leia-os, releia-os e o compare. Meus 8 anos. Não sei se é porque eu amo os poemas, né, desses poemas, e aí eu gostaria de que vocês estivessem lendo realmente com a alma, como pede, né? Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E o outro ele fala, oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância, que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo das bananeiras, sem nenhum laranjal. Não tem nenhum laranjais. De que a saudade retrata em ambos os poemas? Qual a relação, a leitura dos 2 poemas? Vocês vão assinalar, certo? É possível entender que a releitura da Canção do Exílio foi feita pelo o quadrinista Carlos e apresenta semelhança entre relações à leitura dos Meus 8 anos de Oswaldo de Andrade. Explique com sua resposta. E aí nós temos aí no Conectados um poema visual. Leia o poema a seguir, desvendando o sentido de sua forma. Pássaro em vertical. E aí você observe, vão ler e vão observando a disposição dos 4 primeiros versos, que se pode deduzir disso aí, o que é que fala. No 5º verso, há uma quebra de forma, em que razão da quantidade de palavras de cada verso. O que essa quebra busca e representa em relação ao voo dos pássaros? Vocês vão dizer aí qual a relação entre o título e a forma do poema. O que é que fala nesse texto aí? E aí a gente vai entrar nas figuras de linguagens e figuras de som. Foi onde nós paramos lá, certo? Para que a gente pudesse debater e falar justamente por que surgem figuras de som dentro dos poemas, né? Em textos literários, a repetição de som de consoantes ou vogais é um recurso que pode tornar o texto mais expressivo. Essas repetições são classificadas como figura de som e o efeito sonoro é usado como recurso estilístico, ou seja, para dar um estilo, para dar uma ênfase ao texto. Releia em voz alta os primeiros versos do poema Pássaro em Vertical. Cantava o pássaro e voava, cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava. Nesse verso, a repetição de um som vocálico. Que som é esse? O que é que está se repetindo? Qual é a letra? Qual é a vogal que está repetindo? É isso que a gente quer saber, certo? Pensando nesse som, que efeito de sentido essa repetição constrói? É um som de quê? Quando a gente estuda lá no 6º ano, encontros vocálicos, encontros consonantais, ele está querendo saber que som é esse aí, representado por qual letra, qual a letra que representa. Se a gente tem um encontro de vogal, qual é o nome desse encontro e qual é a letra que dá aí subsistência a esse texto. E aí vocês vão ler novamente outro verso do poema, do poeta aí, e vão fazer, também dando continuidade. Nesse verso, há repetições de sons, agora já não vai ser som vocálicos, vai ser som consonantal. Qual é esse som que aparece aí, né? Pernas fofas, leves, plumas, mole espuma e um risco surdo. Então vamos falar aí, né? Que som tem aí, representado por que letra? Nós temos 2 letras que representam. Que efeito de sentido esses sons ajudam a construir aí?
dentro da sonoridade do texto. É o que? Barulho, chiado, zoada, o que é que representa? Lê os versos do poema a seguir em voz alta. E aí, ó, violões que choram. Aí, Calil, qual é o som que se repete diversas vezes aí? O som de que letra? Qual é a letra que se repete aí? Próximo texto, o sonho e a afronta, na página 11. Boa atividade, minha gente. Boa aula e que nós possamos aproveitar o máximo que a gente puder desse conteúdo, poemas, para que a gente possa voltar também para a parte gramatical e entrar em outros textos e vem aí também uma parceria boa aí para a gente trabalhar redação, certo? Redações aí, numa parceria boa que vamos fazer aí brevemente, tá certo? Então, boa aula, bons estudos, até a próxima!